Fala turma, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal de opções binárias. Vamos falar então sobre dois assuntos importantes, que é o pivô de alta e o pivô de baixa, ponto de retorno de alta e ponto de retorno de baixa também. Vou deixar o vídeo aqui com vocês, vou explicar o ponto certinho para vocês aprenderem a operar, mas antes já se inscreve no canal e deixa o like no vídeo para você receber as notificações, ativa o sino de notificação. Quero te convidar também a fazer parte do treinamento Giga Trader aqui, para você encurtar o teu tempo de aprendizado, para você estar perdido aí, até se você é mais avançado também tem dúvidas sobre price action, os melhores pontos de operar aqui no gráfico, vou deixar aqui o link no primeiro comentário fixado para você aprender lá tudo passo a passo. Tem o suporte comigo no Telegram também, para te ajudar a identificar os erros aí na operação. Só começar lá, começa hoje mesmo para você começar a aprender a operar mais profissionalmente aí, beleza? Então vou deixar aqui o vídeo e os slides aí para te explicar certinho. Para você que não sabe, o pivô de alta é uma formação gráfica onde o preço de um ativo rompe a máxima do topo anterior depois de dois fundos ascendentes. O pivô de alta sinaliza também o início ou continuidade do movimento de alta após o movimento de baixa. Como mostrado aqui no exemplo do gráfico, então, a gente tem o fundo 1 aqui embaixo, o fundo 2 logo mais acima, e a linha vermelha sinaliza o rompimento do topo anterior da máxima anterior, beleza? Como identificar o movimento do pivô de alta? O pivô de alta é identificado após um movimento de baixa. Será necessária a formação de dois fundos ascendentes, um mais alto que o outro, e o rompimento do último topo, como vou mostrar no gráfico a seguir. Para confirmar um pivô de alta, deve haver um candle com fechamento acima da máxima do topo anterior, como vocês vão ver no exemplo gráfico agora. Bom pessoal, aqui no gráfico, como vocês podem ver, eu estou sinalizando para vocês que a gente vem de um movimento de baixa, e forma o primeiro fundo ali embaixo, onde a gente faz uma perna de correção do movimento para o movimento de alta. Nada confirmado ainda, até a gente formar esse nosso segundo fundo aqui, onde eu parei com a seta, ou seja, a gente formou um fundo mais alto do que o outro, sinalizando aí o início de um movimento de alta. Logo em seguida, vocês vão ver, que eu vou marcar aqui com vocês, que a gente dá continuidade no movimento de alta e um candle de força rompe o topo anterior, que é nessa linha que eu estou marcando com vocês, ou seja, o nosso pivô de alta acaba de ser formado e confirmado com o rompimento do candle de força, dando continuidade ao nosso movimento de alta. Conseguiram identificar? Vamos agora ao pivô de baixa. Dando continuidade aqui, vamos falar então sobre o que é um pivô de baixa. O pivô de baixa é uma formação gráfica onde o preço de um ativo supera a mínima do fundo anterior depois de dois fundos descendentes. Sinaliza também o início ou continuidade do movimento de baixa, após o movimento de alta. Como está sinalizado aqui no nosso exemplo, a gente tem o topo 1, o topo 2 mais baixo que o topo 1 e a linha vermelha sinalizando o rompimento do fundo anterior. Como identificar um movimento, um pivô de baixa? O pivô de baixa é identificado após o movimento de alta. Será necessária a formação de dois topos descendentes, ou seja, um mais baixo que o outro, e o rompimento do último fundo, como vou mostrar no gráfico a seguir. Para confirmar um pivô de baixa, deve haver um candle com fechamento abaixo da mínima do fundo anterior, como vocês vão ver no gráfico. Aqui a gente tem um exemplo do topo 1, do topo 2 e o rompimento ali do último fundo. Vamos para o gráfico então, que eu vou mostrar com vocês. Então pessoal, começando aqui no gráfico, eu estou marcando aqui para vocês o início de um movimento de baixa. A gente vem de um movimento de alta ali com os candles verdes, e forma o nosso primeiro topo ali onde eu marquei a seta com vocês. A gente desce no movimento de correção, faz um fundo e logo em seguida eu estou marcando aqui para vocês que formou um topo mais baixo que o topo anterior. Ou seja, sinaliza aí o início de um movimento de baixa, formando o nosso pivô de baixa. Nota ali que logo em seguida, depois desse segundo topo que eu marquei dessa seta mais baixa, a gente tem um início de um movimento de baixa com o rompimento desse fundo que eu estou marcando para vocês com um candle de força vermelho, dá para vocês perceberem? É ele que desencadeia aí o nosso movimento de baixa, dando início ao nosso pivô de baixa. Vamos então agora falar sobre ponto de retorno de alta e ponto de retorno de baixa, que são assuntos importantes. Ponto de retorno de alta é um sinal de reversão no gráfico de um movimento de baixa que normalmente marca o início de um movimento de alta. Também marca a confirmação de um fundo. O ponto de retorno de alta é o candle que fecha acima da máxima do último candle responsável pela mínima do movimento de baixa. Como identificar o ponto de retorno de alta? Primeiro localize o último candle responsável pela mínima do movimento de baixa. Depois trace uma linha na máxima desse candle.
O ponto de retorno de alta é o primeiro candle que fecha acima dessa linha. Observação importante: a mínima do ponto de retorno de alta não pode ser a mínima do movimento de baixa. Vamos agora a um exemplo gráfico que eu vou mostrar para vocês como funciona na prática. Então vamos ao nosso exemplo gráfico aqui. Como vocês podem identificar, a gente vem de movimento de baixa. Esse aqui foi identificado nosso último candle do movimento de baixa. A gente vai marcar uma linha horizontal na máxima desse candle e vai identificar o primeiro candle que vai romper essa linha, essa máxima desse candle do movimento de baixa, do nosso último candle do movimento de baixa. Como você pode analisar, esse aqui é o nosso primeiro candle que rompeu a máxima desse candle do movimento de baixa, sinalizando então o nosso ponto de retorno de alta. Observe também que a mínima desse candle é superior e diferente à mínima do último candle do movimento de baixa. Ponto de retorno de baixa é um sinal de reversão no gráfico de um movimento de alta que normalmente marca o início de um movimento de baixa. Também marca a confirmação de um topo. O ponto de retorno de baixa é o candle que fecha abaixo da mínima do movimento do último candle responsável pela máxima do movimento de alta. Como identificar o ponto de retorno de baixa? Primeiro localize o último candle responsável pela máxima do movimento de alta. Depois trace uma linha na mínima desse candle. O ponto de retorno de baixa é o primeiro candle que fecha abaixo dessa linha. Observação importante: a máxima do ponto de retorno de baixa não pode ser a máxima do movimento de alta. Então, voltando ao gráfico, como vocês podem verificar, a gente vem de um movimento de alta aqui. Identifique o último candle do movimento de alta. Como pode ver, sinalizado por esse candle aqui. Identificou, marca uma linha horizontal na mínima desse candle e espera para ver o próximo candle que vai romper a mínima desse candle, desse último candle do movimento de alta. Como pode ser identificado, esse candle mostrado pela seta é o candle de força que rompeu a mínima desse candle, do último candle do movimento de alta, sinalizando então o nosso ponto de retorno de baixa. Verifique também que a máxima do candle do ponto de retorno de baixa é diferente e inferior à máxima do nosso último candle do movimento de alta. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Até o próximo vídeo, então. Abraço, valeu, falou e tchau.